Olá a todos, meu nome é Samuel Carvalho, sou petiano e eu faço engenharia elétrica, certo? Durante o nosso curso, a gente deu uma trabalhada é, bem extensiva nos exemplos de eletrônica analógica, certo? E para não deixar passar, né, a gente vai dar uma trabalhada agora na parte de eletrônica digital. Para muitos que não saibam, está muito envolvendo com números binários, entrada alta e baixa, e uma parte fundamental são as portas lógicas. Existem mais portas lógicas, mas essa aula a gente vai estar trabalhando com as básicas, né, e principais, que no caso é a OR, NOR, AND, NAND e a NOT, certo? E vamos estar trabalhando um pouco elas, como que a gente pode acessar elas. Primeiro, no menu dos componentes, que pode ser acessado aqui, certo? Ou clicando no F2, e aqui já apareceu, né, a pesquisa. Vamos colocar, vai aparecer o menu, certo? Normal. Você pode ir por digital aqui, ou você pode pesquisar, né, normal. Então, o nome das portas é OR, que aparece essa aqui, essa primeira, AND, que é essa aqui, e INV, que é de inversor, que seria o nosso NOT. Tranquilo. Primeiro, eu vou colocar elas aqui só para a gente atentar o detalhezinho, né? Que coloquei a end, vou colocar our. Em relação às entradas, há uma quantidade bem grande de entradas, né? E ela já vem com duas saídas, que se localizou aqui na direita, né? Que no caso é sem a bolinha e com a bolinha. Como a gente estuda na eletrônica digital, né? Sem a bolinha é saída alta, com bolinha é saída baixa. Então é a indicação de OR e NOR, né? Que aqui há uma inversão, ou seja, a NOR é a ordem invertida e a NAND é a AND invertida, certo? Então o próprio software na própria porta já dá as duas opções, certo? Então se quiser trabalhar com uma ou com a outra ou com as duas, como no caso que a gente vai fazer aqui. Então a gente montou um circuitinho aqui bem simples e vamos ter a variável A e a variável B variando. Vou só apagar isso aqui, né? Teremos a variável A e a variável B variando. E como que elas vão variar? Aí de acordo com a fonte de tensão. A gente vai colocar um pulso que vai variar de 0 a 5. Ou seja, ele vai fazer uma entrada baixa e uma entrada alta, certo? E aí, tempo de delay, 0 segundos. Tempo de subida e tempo de queda, a gente coloca muito pequeno para que seja praticamente instantâneo, né? O LT Spice, a gente vai estar trabalhando em milissegundos, né? E aí, em nanosegundos é um valor muito pequeno, então o tempo de subida e o tempo de queda é, tipo assim, ínfimo, então parece que é instantâneo. E nessa primeira fonte, que no caso é a variável a gente vai ter um período, né, de 20 milissegundos. Então ela vai ficar 10 milissegundos ligada, 10 desligada, certo? Tranquilo. Ok. Agora a gente analisando a segunda fonte, que no caso é do parâmetro B, é a mesma coisa, só que agora é com período de 10. Então ela vai ficar 5 milissegundos ligadas, 5 milissegundos desligada. E isso já vai criar uma diferença bem legal que a gente vai conseguir ver como que essas portas se comportam, certo? O, a simulação vai ser transiente, né? Colocar 40, já que um dos períodos é 20, então a gente vai ter dois períodos de uma e quatro da outra, certo? Se eu colocar para rodar, aí eu posso medir, por exemplo, o A aqui e o B. Fica um pouco difícil de ver, né? Então a gente vamos dividindo os plots, certo? Então, o A, como eu disse, ele vai ficar 10 segundos ligado.
10 milissegundos, desculpa, e 10 milissegundos desligado, e aí depois um novo período. E no caso da B, vai ser 5 em 5, certo? Eu vou colocar aqui, ó, colocar aqui no eixo X, certo? Vai começar em 0 segundos, pode ir até 40, mas eu vou colocar indo de 5 em 5, que aí, ó, fica exatamente os valores, né? Fica mais fácil da gente ver os intervalos exatamente. E agora a gente vai começar a medir as portas, né? Primeiramente, eu vou adicionar aqui um plano. E vai ficando pequeno, eu vou... Como que eu posso fazer uma forma melhor? Eu vou aumentando esse aqui em detrimento do outro, certo? Vou colocando esse aqui pequeno, esse aqui grande. Na verdade, eu acho que se eu colocar... A gente vai trabalhando, certo? Isso, se eu colocar assim, vai ficar bem mais interessante. Tranquilo. Então, a gente tem essas duas variáveis. Primeiramente, se a gente analisar, da variável A, a gente puxa aqui, né, um inversor. Então, esse node seria um inversor de A. Então, se a gente colocar para medir aqui, olha que interessante. Na hora que A é alto, como a gente sabe, trabalha com níveis de 0 e 1. Então, no LT Spice ele coloca o 0 e 1 volts, né? Então, aqui, quando o A é alto, ele fica baixo. Na hora que o A muda, ele muda também. Então, para A baixo, o NOT fica alto. E assim vai, certo? Tranquilo. Adicionando agora o novo plot para a próxima porta, vamos lá para cima agora, certo? Aí a gente vai trabalhando de cima para baixo, de cima para baixo. Primeiro, tem o OR. Como que o OR funciona? O OR ele tem ativo alto quando uma ou outra é alta ou as duas são altas, certo? Então, se a gente medir o OR, a gente vai ter isso aqui, ó. Vou colocar de uma cor que seja um pouco mais visível. Não sei se vai ter problema com essa aqui, né? Vou colocar esse aqui também para ser. Eu, particularmente, não tenho problema em repetir cor. Então, a gente vai colocando as cores que ficam mais visíveis, né? E aí, ó, clicando aqui, a gente vai ter essa divisãozinha assim que a gente vai poder trabalhar. Como que funciona o OR, que eu disse? Quando tem uma alta ou outra alta, ou as duas altas, a saída é alta. Então, desse ponto para a esquerda, o A e o B são altos. Então, o OR fica alto. Desse ponto aqui, vamos fazer um ponto 2. Entre essas duas colunas, temos o B baixo, aqui ó, B baixo, e a gente tem um A alto, que está aqui, certo? O A alto e o B baixo continua como sendo alto. E se a gente mudar agora para essa coluna aqui, como que vai funcionar? Agora o A fica baixo. Como a gente viu, o A está bem aqui embaixo. Mas o B está alto. Então o OR fica alto, certo? E aqui, ó. Vou fechar aqui. Aí se eu fechar, some. A gente repara ali ó, que agora o. Deixa aqui no canto. Que agora o OR tá baixo. Por quê? Porque nesse ponto o A tá baixo e o B tá baixo. Certo? Isso forma um período. Então ele vai ficar essas três primeiras colunas altas e a última baixa. E você vê isso repete logo em seguida, por quê? Porque a gente tem um novo período. Então o processo se repete de novo. Tranquilo. Vamos adicionar agora um novo plano que a gente vai analisar. A gente analisou o OR, agora a gente analisa o NOR. Certo? Eu vou fechar aqui porque aí some. Como eu havia dito, o NOR ele é o inverso do OR. Então, quando o OR é alto, o NOR ele é baixo. E aí, o contrário, certo? Quando o OR fica baixo, o NOR fica alto.
E assim a gente consegue ver a diferença dos dois, certo? Tranquilo. É, E aí isso é com relação às entradas da mesma forma que a gente analisou o OR, a gente consegue analisar o NOR. Colocando mais um, agora a gente vai colocar o END. Só que aí eu vou colocar de uma cor diferente, vou colocar vermelho porque aí a gente consegue ver um pouquinho melhor. Como que funciona o END? O END, ele precisa que as duas estejam altas, para ele ser alto. Então, o END é uma e a outra sendo alta. O OR é o nosso ou, então é uma ou outra, ou as duas. O AND não, precisa que as duas estejam altas. Então, primeiramente, a gente vai aqui, ó, daqui para a esquerda, é bem aqui embaixo, né? Então a gente tem que ficar olhando aqui embaixo. Nós temos as duas altas, então aqui fica alto. Lembra daquele tempo de subida, tempo de descida? Ele é muito pequeno, não é? É. Mas mesmo assim, ainda existe um tempo. Mesmo ele sendo muito pequeno, ainda existe, então por isso que fica esses tracinhos aqui, ó. Vou até apagar aqui que aí fica claro. Esses tracinhos aqui que sobe do nada desce. Porque é esse tempinho que a função tá, no caso aqui, a tensão tá mudando. Então aí fica isso aqui, mas a gente pode considerar como sendo tudo baixo. Tranquilo? Só explicando por que que tem um ponto de subida aleatório e depois ele já cai de novo. Enfim, vamos colocar os pontos aqui, né? Só para fazer a end. Então, como eu disse, aqui a gente já vai ver que é baixo, né? Por quê? Porque o A tá alto, mas o B tá baixo. Logo em seguida, apesar de ter essa barra aqui que a gente viu, a gente considera essa como sendo baixa, ela só tá aqui por causa que o tempo de descida a gente não consegue colocar infinito, tipo, um tempo de descida infinito, no caso que eu quero dizer, tipo, zero, tempo de subida de zero, né? Então, por isso que tem aquilo ali. Mas continuando, o A tá baixo e o B tá alto. Por causa do A baixo, então a saída do end é baixa. E agora nessa coluna, a mesma forma. Os dois estão baixos. Então, se os dois estão baixos, a saída é baixa. Porque precisa que os dois estejam altos para a saída ser alta. E aí, com isso, a gente tem um novo ciclo, né? Porque, como a gente colocou, a gente planejou que fosse duas oscilações, né? Do A, e no caso 4 do B. Então, por isso, fica repetido, certo? Agora vamos colocar, estamos quase finalizando, vamos colocar a nossa porta NAND. A NAND, como já está claro, ela é o contrário da AND. Então, ela vem baixa quando a AND for alta, e aí ela vai alta até a metade, né? E aí começa o ciclo de novo. Isso por quê? Porque desse ponto para a esquerda, o que acontece? As duas entradas estão altas. Se as duas entradas são altas, a end é baixa. E aí, desse ponto 1 até o ponto 2, o que temos? Primeiramente, o B fica baixo, depois o A fica baixo, depois as duas ficam baixas. E aí, por o end, isso faz o end ser baixo sempre e faz o NAND ser alto sempre, certo? Então aí temos as portas lógicas. E aí com isso conseguimos criar circuitos lógicos e adentrar numa esfera totalmente nova, né, da eletrônica, que é a eletrônica digital e que o LT-Spice possibilita para a gente. Então essa é a parte das portas lógicas.